Oi pessoal, nós vimos na aula de biomecânica que as mudanças de braço de momento ou braço de alavanca, né, de uma resistência, afetam diretamente a intensidade do exercício. E isso, dependendo do ângulo que eu estou, como que está a relação do meu corpo com a gravidade, altera em que ângulo da execução do movimento articular que a intensidade vai ser maior ou menor. Eu vou dar uma dica agora para vocês, especificamente para ser usada com peso livre, para a gente entender que hora é a maior intensidade do exercício, em que ângulo da execução a intensidade está maior, porque o torque está maior devido a uma maior alavanca do movimento. E para isso eu vou fazer um desenho aqui de uma linha imaginária usando o bastão, pedir para o Gustavo passar por baixo aqui. Aí. Então, sempre o que eu tenho que pensar? Bom, se a ação da gravidade está atuando em cima do meu corpo diretamente, como acontece no peso livre, o que eu tenho que pensar? Bom, a articulação que eu vou usar, nesse caso não fazer o exemplo com a elevação lateral, a articulação que eu uso na elevação lateral é a articulação do ombro. Então eu vou passar uma linha imaginária cortando a articulação, passando em cima da articulação do ombro, indo na direção do chão. Por quê? Porque ela tem que ser na direção da ação da gravidade, tá? E uma outra linha imaginária, imaginando aqui a ação do peso, aonde que esse peso está puxando, que é também na direção da ação da gravidade. Então vocês estão vendo que no começo do exercício, a distância entre esses dois pontos, porque ele está com um braço aqui também e ela está com um pouquinho de abdução, né? Tem uma determinada distância, mas no começo do exercício, praticamente uma linha dessa está em cima da outra. O que isso quer dizer? Com essa distância praticamente inexistente, o torque que esse peso provoca em cima da articulação do ombro e intensidade para o deltoide é praticamente zero, tá? Ele está mais fazendo translação, levando o peso lá para baixo e tentando deslocar a cabeça do húmero, né, da cavidade glenoide, do que provocando torque de movimento de adução aqui que eu teria que contrapor com força do deltoide, tá bom? E olha o que acontece conforme ela vai fazendo o movimento, ó. Vai fazer a abdução, essa linha imaginária está mostrando a linha de ação do peso em cima, né? Do corpo dela, ó. Nesse ponto aqui é a maior distância entre a articulação, o eixo do movimento e a aplicação da força, tá? Então nesse momento do exercício é a maior intensidade ou o maior torque do movimento que tem que ter uma maior ação do deltoide que ela está usando para fazer o movimento. Agora olha que ponto interessante, ó. Nessa hora é a maior intensidade do exercício e justamente nessa hora é onde o deltoide dela está o mais encurtado. Então ele está sofrendo insuficiência ativa na hora que a intensidade está maior. Então é muito provável que se eu faço isso com uma pessoa que tem um deltoide fraco, como um aluno iniciante, para chegar nesse ponto aqui, ele tem que usar muita rotação superior da escápula e aí ele vai sentir mais o trapézio do que o deltoide, que seria a intenção do exercício. Então eu tenho que entender isso. Um aluno iniciante, eu não posso pôr ele nessa posição, por quê? Porque eu exijo a maior intensidade do exercício justamente no ponto onde o músculo está com a menor relação força-comprimento, ou num termo mais correto da biomecânica, sofrendo insuficiência ativa, tá? Então nós vamos ver, ó, só para memorizar aí, na posição em pé usando o peso livre, a 90 graus de abdução do ombro é onde tem a maior intensidade do exercício. Agora vamos ver se ela fizesse o mesmo movimento, os 90 graus de abdução igualzinho, só que deitada numa banqueta a 45 graus. Vamos lá? Coloca a banqueta para mim a 45, por favor. E você vai deitar. E a gente vai mostrar aqui na posição com a banqueta a 45 graus. Deita de lado. Então, de novo, o Gu vai mostrar aqui, vai colocar uma linha imaginária passando em cima da articulação do ombro. E por que está assim no corpo dela agora? Porque essa linha imaginária tem que estar apontando sempre na direção da ação da gravidade, cruzando em cima da articulação que eu vou usar e em cima e na direção da ação da gravidade. E essa linha aqui, que é a linha que mostra onde o peso está atuando em cima do meu corpo, que direção que ele está atuando? Também na direção da ação da gravidade. Então o que acontece? Ó, ela nem começou o exercício, está com 0 graus de abdução,
Quando ela estava em pé, quanto era? Praticamente nenhuma intensidade, porque o braço de momento era muito pequeno, quase nenhum torque. Olha o que acontece no começo do exercício aqui, ó. Olha o tamanho da alavanca, tá? E conforme ela vai chegando aqui, ó, mais, essa alavanca ainda aumenta um pouco e aumenta mais o torque. Então o maior torque do exercício é nesse ponto, tá? E olha o que acontece na hora que ela chega perto de 90 graus, ó. Vou trazer. Aí, imagina aqui, ó, que está com os 90 graus que ela tinha antes. Olha como é que está a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, a intensidade é extremamente baixa, é muito maior no meio do caminho, a 45 graus, e é grande também no começo do exercício, mas não é o maior, tá? Então, vocês estão vendo que é o mesmo exercício, mesma carga, mesmo ângulo, só que com uma intensidade de esforço num ângulo completamente diferente para o deltoide, tá? Então, vamos tentar a mesma coisa agora, só que deitado de uma vez paralelo ao chão. Levanta um pouquinho então para a gente mudar a posição do banco. Aí vamos pôr o banco lá para baixo. Agora deita de lado outra vez. Aí, agora completamente paralelo ao chão. O que acontece aqui, ó? Vamos lá. Olha o começo do exercício, ó. Tá o cabo aqui, né? Essa linha imaginária passando em cima do peso, na direção da ação da gravidade. Uma linha imaginária passando em cima do ombro, também na direção da ação da gravidade. E olha o começo do exercício. Qual que é o braço de momento da resistência? É o maior de toda a amplitude, tá? É o tamanho do membro superior inteiro no começo do exercício. Então, a maior intensidade do esforço para o deltoide é justamente no começo do exercício. Olha o que acontece conforme ela vai fazendo a abdução do ombro, ó. Vai diminuindo, na hora que chega a 90 graus, zerou, porque uma linha entra em cima da outra, zera braço de momento, não tem mais torque. Esse peso está fazendo assim, ó, compressão da articulação escápulo-humeral, mas não torque em cima da articulação do ombro, tá? E olha um ponto muito importante, começo do exercício, maior intensidade do esforço, e olha como é que está o deltoide, na melhor relação força-comprimento, comprimento de repouso. Então, se eu pegar um aluno iniciante, para fazer ele com deltoide fraco, para fazer um exercício desse, essa posição, a capacidade que ele tem de fazer corretamente é muito maior. Por quê? Porque ele começa o exercício onde a intensidade está maior, porque o torque está maior em cima do deltoide, ele está com a melhor capacidade de produzir força, porque o músculo está no comprimento de repouso. Conforme o músculo vai encurtando e vai diminuindo a capacidade de produzir força, o torque da resistência vai diminuindo na mesma sequência, e isso facilita com que ele consiga fazer só usando o deltoide. Já, de novo, voltando lá no primeiro, quando eu estou em pé, é exatamente ao contrário. No ponto onde eu estou com a maior intensidade do exercício, é o ponto onde o torque é o maior, e é justamente nesse ponto onde o deltoide está mais encurtado. Então não dá para considerar esse exercício para um aluno iniciante que é pedir para ele errar na técnica, usar trapézio, usar os rotadores superiores da escápula para conseguir fazer esse esforço, tá bom? Uma dica final aí, sem usar, imagina que eu não vou usar nenhum dos, pode tirar o bastão, segura aqui para mim, então não vou usar o bastão, né, ou pensar nessas linhas imaginárias. Como é que com peso livre eu consigo chegar nessa mesma conclusão? Então, uma dica bem simples que vocês podem usar também para facilitar a maneira de enxergar os exercícios, especificamente com peso livre, que vocês vão ver em outra aula que eu comentei sobre a posição que eu tenho que olhar para o cabo, a relação do cabo com a alavanca, tudo para saber onde é o maior braço de momento. Então, cada aparelho, cada recurso tem uma maneira diferente de enxergar. Então, isso que eu vou falar agora é especificamente para peso livre, tá bom? Toda vez que a alavanca que eu estou utilizando no movimento, no caso aqui a alavanca que ela está usando é o membro superior, né? Toda vez que a alavanca que eu estou usando está paralela ao chão, paralela, né, horizontal,
esse é o ponto de maior amplitude ou de maior torque do exercício, de maior intensidade do exercício. Então, como nós vimos nas linhas aqui, é no começo do exercício que a intensidade está maior. Fica no 45 graus, volta só um pouquinho, senta um pouco, eu vou levantar aqui. Olha aqui nessa outra posição. Deita lá. Começou o exercício. Chegou paralelo ao chão, eu já sei que nessa hora é a maior intensidade do esforço para o deltoide, tá bom? Vai fazer sentado ou em pé, senta aqui no banco mesmo. Vai fazer o movimento ou em pé ou sentado. Tá aqui, começou o movimento. Chegou com a alavanca que eu estou usando paralela ao chão, essa é a maior intensidade do exercício. Então fica simples de enxergar. Se eu pensar sempre na alavanca e toda vez que ela estiver paralela ao chão, eu já sei que naquele ângulo o torque que a resistência está provocando em cima do músculo que eu estou usando é o maior, ou seja, é a maior intensidade de toda a amplitude do movimento. Isso serve para qualquer exercício que a gente for usar com peso livre, tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer um exercício de tríceps. Se eu fizer o exercício assim, ó, nessa posição, quando eu chego com a alavanca que eu estou usando é o antebraço. Cheguei com o antebraço paralelo ao chão, é a maior intensidade desse movimento para o tríceps. Olha o que acontece se eu estiver fazendo um movimento aqui, ó. A hora que eu chegar nesse ponto, com o cotovelo a 90 graus, é a maior intensidade do exercício. A hora que eu chego no final da extensão, é zero a intensidade. E nessa hora é a maior intensidade. Tá? Então, olhando para a alavanca que eu estou movimentando, eu consigo chegar quase na mesma conclusão do que nós fizemos aqui com as linhas imaginárias. Então, vocês podem usar as duas considerações. Para usar no dia a dia, é muito mais fácil pensar nisso que eu acabei, nessa dica que eu acabei de falar, porque eu não preciso ficar pensando nas linhas imaginárias ou colocar uma linha imaginária na frente do aluno durante a execução para eu entender o exercício. Tá bom? Então usem essa dica, vai valer especificamente para peso livre. Com um cabo, procurem a outra aula aí que fala dos aspectos biomecânicos dos braços de momentos e alavanca com relação ao cabo, que tem uma dica interessante para treino com cabo também. É isso aí, pessoal. Bons treinos.